Fala galera do oitavo ano, saudade de cada um de vocês, saudade de sentir o calor humano das nossas aulas, daquela troca filosófica que a gente tem a cada dia de aula de filosofia. Sabe que eu tenho aprendido muito com vocês, viu? Vocês são ótimos filósofos. Muitas vezes eu saio da sala de aula com um grande ponto de interrogação na cabeça ou com uma luz enorme, o que me faz me tornar uma pessoa melhor. Porque eu busco aprender, busco entender para passar. É uma troca espetacular que a gente tem em sala de aula. E não tem dado por conta da quarentena para a gente fazer essa troca pessoalmente, mas ao longo desse período nós vamos fazer essa troca online, tá bom? Através de vídeo, através do chat, enfim. Nós vamos passar por esse momento o mais breve possível com fé em Deus e com a certeza de que a ciência, também movida por Deus, vai nos ajudar. Bom, primeira aula nós vamos nos reconectar com a matéria, tá? Nós vamos rever aquilo que nós já vimos em sala de aula de forma resumida, para que depois a gente possa entrar em conteúdos novos, tá ok? Bom, pedi para vocês pegarem a apostila, lá no capítulo 1, que nesse primeiro capítulo nós falamos já em sala de aula sobre assumir o rumo da própria vida, que é o primeiro capítulo, pensando o tempo e a autonomia. E eu quero me prender nessa primeira aula, nesse movimento tão complexo e que nós estamos inseridos, não tem como não estar, que é o tempo. Nós falamos muito sobre o tempo. Dentro do tempo está um quesito muito importante que em todos nós acontece o tempo todo, o que se chama mudança, transformação. Tem um filósofo que nós falamos muito dele em sala de aula, que eu fiquei fã dele, é um filósofo muito sábio, com ideias maravilhosas, o grego da Grécia Antiga, Heráclito de Éfeso. Ele trata o tempo de forma espetacular, ele trata a questão da transformação contínua de forma espetacular. Ele diz, o filósofo Heráclito de Éfeso diz que o ser humano está em constante mudança. O ser humano se transforma o tempo todo. E se a gente for parar para pensar, é real. Esse tempo que nós estamos distantes do colégio, você está mudando. Eu estou mudando. Eu não sou o mesmo professor Tiago de antes da quarentena. Não, eu já sou diferente. Você não é o mesmo aluno que você era antes da quarentena. Não, você mudou. Heráclito de Éfeso fala o seguinte: não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque na segunda nem você é igual e nem o rio é igual, porque o rio já teve a água movimentada e já não são iguais, porque você já teve uma vida que se movimentou e você já não é igual. Essa reflexão é importante para que eu e você possamos entender que nós estamos em um mundo que é apressado demais e que tudo passa muito rápido. Quantas vezes eu e você não aproveitamos pessoas que nós temos com a gente e depois que o tempo passa a gente fala, eu poderia ter aproveitado melhor aquele amigo, eu poderia ter aproveitado melhor aquele momento com os meus pais. Mas a quarentena eu estou entediado agora, mas aí no futuro a gente vai pensar, eu poderia ter aproveitado mais a minha família. Essa reflexão que Heráclito nos propõe é importante para que a gente descubra que o tempo passa. Parece um clichê, parece uma coisa bobinha falar isso, não é nenhuma descoberta enorme descobrir que o tempo passa. Pelo contrário, todos nós sabemos que passa, mas às vezes não paramos para dar valor naquilo que nós estamos vivendo no agora. E a nossa composição de vida ela é feita, claro, do passado, claro, do futuro, mas a gente só tem a consciência e a estadia no agora. Então a gente tem que aprender a viver cada momento degustando cada momento, descobrindo que eu estou aqui em quarentena com a minha família, eu tenho que degustar e vivenciar esse momento no máximo dele, e de quando voltar às aulas eu tenho que vivenciar aquelas aulas no máximo do que ela tem para mim. Isso é vida, isso é composição de vida, essa é a delícia de viver, aproveitar e vivenciar o tempo como se fosse o último instante da nossa vida, sabendo que ele muda e muda rápido demais. Outro filósofo que é um santo da Igreja Católica, um santo que eu sou devoto, que eu admiro muito, chamado Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos doutores da Igreja Católica, um filósofo, um santo muito sábio. Ele que pensou o tempo, que
se debruçou para pensar e estudar o tempo, escreveu certa vez assim: que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Mas se quiser explicar a quem indaga, já não sei. Olha o quão complicado é o tempo, a gente pensar no tempo. Se o filósofo que pensou, que estudou, tinha dificuldade de explicar o tempo, imagina quem não pensa em nada. Além de não conseguir explicar, vai viver mal a vida. Então, pensar o tempo, descobrirmos que nós somos seres que mudamos o tempo todo, é termos a certeza de, no mínimo, uma vida consciente. Tendo uma vida consciente, teremos uma vida organizada. Tendo uma vida organizada, nós estaremos sempre próximos à felicidade diária. Tá bom? Eu quero encerrar a nossa primeira aula deixando para você a tarefa de ler o texto inteiro de Santo Agostinho na página 7. Leia o texto inteiro do Heráclito de Éfeso na página 6 e não deixe de ler a reflexão nesse textinho chamado O Presente Não Existe. E depois você vai rever as suas respostas na atividade da página 8, refletir, e na próxima aula a gente retoma e fala sobre autonomia, tá ok? Espero que você tenha curtido essa nossa aula online, esse vídeo, que a gente possa seguir, que você tenha degustado um pouco dessa aula, um pouco desse tempo que a gente gastou e gastou bem aqui. Deus abençoe você e sua família. Fique com Deus, até a próxima aula.